Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Que bom, que alegria é podermos estar aqui louvando ao Senhor, agradecendo, aprendendo dEle. Fique de pé e vamos cantar esse Deus maravilhoso que tem um amor tão profundo por nós. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É majestoso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, e o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É majestoso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo! É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É majestoso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Somente Ele pode devolver a vida ao nosso coração. Esse Deus maravilhoso que nos abraça, nos conforta e pela sua palavra nos protege. Então vamos amar esse Deus maravilhoso, vamos cantar a Ele com alegria no coração, porque Ele é maravilhoso e tão profundo é seu amor. Profundo, tão imenso e cobre-nos, majestoso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Vamos lá, mais uma vez. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É majestoso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Vai! É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É majestoso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Mais uma vez! É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É majestoso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Que bom, que alegria. Vamos lá. Deus, através de Jesus, Ele nos amou tanto, nos deu tanta oportunidade, nos dá alegria, mas se nós crermos verdadeiramente, nós recebemos o seu favor, a sua graça na nossa vida. E a partir desse momento que você aceita esse convite, tudo novo se faz na sua vida. Então vamos cantar junto, porque tudo novo se fez. Emanuel, o Deus presente aqui. Vem renovar minha paixão por ti. E eis que fazes novas todas as coisas. É chegado o tempo de viver algo novo. Nem o meu passado, nem
parar. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. Manuel, o Deus presente aqui. Vem, vem, vem renovar minha paixão por ti. E esse fazes novas todas as coisas. É chegado o tempo de viver algo novo. Nem o meu passado, nem o meu futuro podem nos separar. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. É chegada a hora, chegado o momento de você tomar uma decisão, tomar uma atitude para que tudo que Deus fez por você retribua com amor, com um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso raciocínio normal que nós precisamos ter. Esse é o raciocínio real. Então nós precisamos nos alegrar, nos fortificar através da sua palavra, crescendo a cada dia. E enquanto Ele vem, quando Ele vem, tudo se transforma. O amor transforma essa terra. E quando o seu amor estiver completado, um dia Ele virá para nos buscar. E quando Ele vem, o amor invade a terra. E quando Ele vem, o tempo para ao meu redor. E quando Ele vem, eu não sou mais o mesmo. E quando Ele vem, o céu invade esse lugar. E quando Ele vem, o amor invade a terra. E quando Ele vem, o tempo para ao meu redor. E quando Ele vem, eu não sou mais o mesmo. E quando Ele vem, o céu invade esse lugar. O céu invade esse lugar. O céu invade esse lugar. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. Cante bem alto. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. Pode sentar. Que música, vocês estão cantando muito bem. Quem estava com sono, o sono foi embora agora. Tudo bem com você, gente? Pergunte da pessoa do seu lado se ela está bem, se ela está feliz. Você está bem, está feliz? Diga para essa pessoa o seguinte, diga o seguinte para ela: você está no melhor lugar que você poderia estar. Seja muito bem-vindo. Dá um high five aí à distância, para não passar o coronavírus. Pronto, high five aí em todo mundo. Vou passar assim dando high five geral.
Uau, gente, é muito bom estar mais uma manhã louvando a Deus com vocês. A gente sente falta de estar naquela aglomeração, um monte de gente em um culto só, mas logo, logo poderemos voltar. Mas não sabemos se for da vontade do Senhor continuarmos em 2 cultos para continuar crescendo. Porque quando tiver a igreja assim, a gente não tem a noção de como Deus tem trabalhado. Mas para você ter uma ideia, no Com Deus nós estamos, você geralmente não recebe essas informações, né, da manhã. Mas no Com Deus nós estamos com 29 pessoas fazendo um Com Deus. Hoje à noite nós teremos batismo para essas pessoas que estão no Com Deus. Finalizaram também 14 pessoas no Um com a Casa, já entraram em GA, já estão em comunhão. Nessa semana já tivemos um casal que entrou no nosso GA, foi fantástico, provavelmente entrou no seu GA também. Então, o reino de Deus tem avançado, graças ao Senhor e a você que decidiu estar nessa obra junto conosco. Falando em avançar o reino de Deus, nesse momento, não é para você que está, esse aviso não é para você que está chegando na igreja, você que ainda não é um membro, mas é um aviso para todo aquele que é membro. Então, você que é da igreja, o envelope desse mês, esse envelope rosa aqui. Então, se você é da igreja e ainda não pegou, levante a sua mão que vão entregar este envelope rosa para você. Fique com a sua mão levantada, que vão entregar este envelope rosa para você. Vocês aqui da música já pegaram? Aqui também o pessoal da música estão querendo um envelope. Pega aqui, ajuda. Dona Judite, a senhora pode dar uns envelopes, por favor? Obrigado. Pronto. Também você que está fazendo parte do Construindo Eternidade, nós não paramos. Continue orando, gente, para a compra do nosso terreno. Você sabe que esse terreno aqui não é nosso e Deus tem feito algo grandioso nesse terreno. Esse terreno que é cedido pelo Estado e nós estamos orando para comprar o nosso terreno em um local de melhor acesso, que as pessoas possam chegar de uma forma fácil através de ônibus, tá? Então, se você faz parte do Construindo a Eternidade também, tem o nosso envelope desse mês, é um envelope amarelo. Se você ainda não pegou, acho que já pegaram agora, mas levante a mão se você ainda não pegou o do Construindo a Eternidade, que vão entregar para você. Gente, o que é isso, né? Nesse envelope está até escrito, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 21, fala assim, Jesus fala dessa forma: onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. Muitas igrejas colocam uma pressão, né, sobre essa questão das ofertas, questões de dízimos, essas questões, tem uma pressão na igreja, todo mundo se levanta, tem que dar, você... Não, e Jesus, ele fala de outra forma. 2 Coríntios 8:8, ele diz assim, olha, não por obrigação, você não é obrigado, mas para provar a sinceridade do seu amor. Então é muito fácil a gente dizer para uma pessoa, olha, eu te amo. Eu estava até contando nos jovens ontem, que quando eu estava, antes de namorar com a minha esposa, eu estava apaixonado por ela. E aí eu falei por ela assim, meu amor, nem falei meu amor, falei assim, Thaís, eu acho que eu amo você. Ela falou, sério? Sério, mas assim, tu nunca me deu nada, nunca me deu um bombom, uma cartinha. Ela não falou desse jeito, mas a forma que eu lembro é desse jeito, acabou se tornando verdade para mim. E aí isso é de fato, gente, se tem alguém... que você diz, olha, eu te amo, e você não ajuda essa pessoa, o seu amor não vale de nada, é só palavra de boca para fora. E com as ofertas da mesma forma, não por obrigação, mas para provar a sinceridade do seu amor. A gente não vai coagir ninguém, a gente não fica vendo ninguém, a nossa caixa de ofertas é lá atrás, mas é para todo aquele que sinceramente ama a Deus. E eu estava orando essa semana e perguntando, meu Deus, eu não quero construir
cada vez uma igreja mais bonita, mais bonita, mais bonita, não. O propósito disso é nós avançarmos o reino de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 6 também, na oração que Jesus nos ensinou, ele fala assim: venha o teu reino. E o que é vir o teu reino? É dar o avanço, é fazer o avanço do reino de Deus, dando assim a oportunidade para mais pessoas aceitarem a Jesus. Então, toda vez que eu oferto nessa igreja, você sabe que ninguém recebe um salário, eu não recebo nada, nós ofertamos aqui, mas nós pensamos, eu quero que uma pessoa a mais conheça a Jesus. Nós temos o sonho de abrir mais igrejas, de abrir igrejas no interior, abrir igrejas em outras cidades, mas nós estamos construindo uma base. Nós precisamos construir uma base. A nossa igreja, nós começamos nessa igreja há 3 anos. Então nós estamos construindo uma base de preparar, treinar, ensinar. E nós precisamos construir essa base para que as pessoas possam avançar o reino de Deus, possamos enviar missionários. Porque esse é o propósito da igreja, salvar almas. Não para enriquecer pessoas, não para construir prédios bonitos, mas sim para avançar o reino de Deus. Então, se você é um membro dessa igreja e você diz: Deus, eu te amo, Deus, eu quero que mais pessoas te conheçam, você pegue o seu envelope, faça a sua oferta, não por obrigação, de livre vontade, como prova da sua sinceridade, do amor a Deus. Um outro aviso também é que semana que vem, às 17 horas, estaremos retomando o Nova Kids, o CENIB e o Nova Teens no domingo, tá bom? Gente, nós estamos estudando, nós estamos na última fase de abertura, a academia voltou, fui até para a academia essa semana, é horrível você fazer exercício de máscara, mas as coisas já estão voltando. Agora dia 6 é o último ciclo de abertura, então nós estamos estudando como é que a igreja vai funcionar. Há a possibilidade, ainda que seja pequena, de funcionar em 2 horários. Há a possibilidade de ter o CENIB, o Kids e o Teens às 9 horas, e depois o culto às 10h30, e também um outro horário, às 17 horas, ter o CENIB, o Kids, etc., e às 19h30 ter o culto. Então seriam 2 horários, mas por enquanto nós estamos orando e pensando em um horário apenas, 17 horas, o CENIB, o Kids e o Teens. Mas eu peço para você que você ore por isso. Ore porque nós precisamos, é uma decisão que vai impactar a sua vida, uma decisão que vai impactar a vida da nossa igreja, e eu peço que você esteja essa semana em oração. Esteja atento também às redes sociais da nossa igreja, NIBNC, o nosso Instagram, saem as comunicações por lá. Ore por isso, para que a gente tome a melhor decisão, segundo a vontade de Deus, tomando os cuidados necessários. Às 17 horas funcionará em vários locais simultâneos, então nas salas estarão acontecendo isso, aqui no auditório, CENIB, o Kids, o Teens, o Um com Deus, em locais separados, e queremos ver como é que vai funcionar essa logística, para tentar não ter todo mundo ao mesmo tempo em um local apenas. Nós cremos que é possível, mas nós estamos orando por isso, tá bom? Então a nossa oração é que a gente volte às 17 horas com o CENIB, que é o Seminário da Nova Igreja Batista, voltando com a segunda parte da matéria Uma Vida com Propósitos, o Teens voltando também para o domingo e o Kids. Tá? Ore por isso, gente, ore, nós estamos orando e precisamos da direção de Deus para isso. Precisamos da sua direção para tomarmos as melhores decisões. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo. Não esqueça que hoje, às 17 horas, vai estar saindo no nosso canal do YouTube a primeira aula, a aula de revisão da matéria Uma Vida com Propósito. Já está tudo ok? Já está postado lá? Então, às 17 horas vai sair, sem falta, a nossa
o nosso resumo da primeira parte, para que você alcance essa segunda parte do CENIB. É um nivelamento para que no próximo domingo, às 17 horas, todos nós possamos estar na mesma página, tá bom? Às 17 horas vai sair essa aula no nosso canal online. É isso, gente. Hoje é a nossa última semana da série de Jó, que foi uma série fantástica. Vamos cantar mais uma música e depois teremos a nossa mensagem. Nós vivemos por fé nessa terra. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé é impossível nós seguirmos a Deus. Sem a fé é impossível nós louvarmos a Deus. Então fique de pé e vamos cantar juntos essa música maravilhosa que Deus colocou no coração do autor, para que a gente possa louvá-lo e engrandecer. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Podem sentar. Bom dia, mais uma vez. Vamos agora para a continuação da nossa série, Os 12 Pactos de Jó. Nós veremos mais 4 pontos essa semana.
e que Deus nos abençoe. Logo depois desses 4 pontos, nós veremos uma pequena apresentação sobre a vida de Jó comparado com os dias de hoje, e depois teremos uma palavra final e uma oração para a nossa vida, para que nós consigamos cumprir todos estes pactos. Quero parabenizar todos vocês que estiveram nesse primeiro culto, permaneceram firmes, acordaram mais cedo e foi um culto fantástico. Muitas vezes as melhores mensagens são no primeiro culto, sabe? Assim, o pessoal às vezes está mais animado, está com a mente mais clara para estudar a palavra de Deus. Então vamos ver o nosso primeiro ponto de hoje, que é o 9º ponto, tá? Com o Daniel. Oi. Tudo bem, gente? Quem está acordado, levanta a mão aí, só para eu saber, tá? Legal. Essa, tenho certeza que foi a melhor série que você já assistiu na sua vida, muito melhor do que essas outras séries que você assiste. Hoje nós vamos dar continuação no nosso último domingo, que vamos falar sobre os pactos. E hoje o nosso pacto, nosso primeiro pacto, que é o 9º, vai ser o pacto com os olhos. Anote aí, para você que gosta de anotar, pacto com os olhos. E o versículo que a gente vai se basear hoje está em Jó 31, do 1 ao 3. Só que a versão que eu vou ler para você está na versão viva, só para você entender melhor. Jó 31, do 1 ao 3, na versão viva, fala assim: fiz um pacto com Deus, nunca olharia para uma mulher com intenções impuras em meu coração. Eu sabia que fazendo isso, traria sobre mim a ira de Deus e perderia a sua bênção. Sabia também que Deus tem um castigo reservado para os que vivem em pecado, profunda tristeza para os que insistem em desobedecer a Ele. Só para você entender, Deus, a gente fala, essa palavra ela está muito banalizada, né? Que Deus é justo, Deus é justo. Mas o que significa Deus é justo? Só para você entender, Deus ele não deixa nenhum pecado impune. Todo pecado tem uma consequência, tá? E Jó, sabendo disso, sabendo que Deus reservava para todos os que vivem em pecado um lugar, Jó ele decidiu fazer um pacto daquilo que ele sabia que poderia destruir a sua vida. Jó, ele tinha tanta consciência de que os seus olhos poderiam destruir a sua vida, que ele decidiu fazer um pacto com Deus, entregando a Deus os seus olhos. E a gente precisa entender um pouco sobre os olhos. Você lembra que há 2 domingos atrás, a gente falou sobre o pacto com os ouvidos, né? Que você não escuta com o seu ouvido, você escuta, na verdade o seu ouvido só recebe, o que interpreta isso é o seu cérebro. Com o nosso olho não é diferente, tá? O que acontece? Toda hora, eu e você recebemos partículas de luz que atravessam as camadas dos olhos. E aí, atravessa ali a córnea, atravessa o cristalino, vai atravessando e chega na nossa rotina. Quando atravessa a nossa rotina, entra nos fotorreceptores, tá? Daniel, eu não conheço essas coisas, não, mas só para você entender. Entra nos nossos fotorreceptores. E no fotorreceptor acontece ali uma reação química que transforma essa partícula de luz em impulso nervoso e aí vai para o seu cérebro e aí você começa a enxergar. Só para você entender, a magia ela não está no seu olho, ela está no seu cérebro. Sem cérebro, você não consegue enxergar. E eu trouxe para você 2 coisas que você precisa saber. A primeira é, o que gruda no seu cérebro, o que você vê, gruda no seu cérebro. Repete comigo. O que eu vejo, gruda no meu cérebro. Eu queria que a projeção passasse aqui uma imagem, e eu quero que você observe bem essa imagem. Vamos lá. Eu quero que você observe essa imagem. Você olha ali todos os traços, diminui um pouco a luz. Olhe os traços aí, olhe a imagem. Preste atenção no animal. O que você está vendo? Preste bastante atenção, tá? Beleza. Pode tirar a imagem. Feche seu olho. Eu duvido você não pensar em um elefante de cor azul.
Ó, algumas pessoas sorriram. Você está vendo como é difícil? Você está vendo que o que você enxerga gruda no seu cérebro e para você esquecer demora muito, beleza? E a nossa primeira coisa que nós acabamos de falar é o que você vê gruda no seu cérebro. Já aconteceu com você algum episódio ou alguma cena que você nunca mais esqueceu? Já aconteceu? Quem? Muita gente, né? Aconteceu comigo. Logo quando eu entrei na igreja, eu trabalhava de jornalista. Eu era jornalista, gente, para você que não sabe. Eu vendia informação. Eu trabalhava ali na frente do supermercado Nova Cidade vendendo jornal. E eu me considerava um jornalista, porque eu vendia informação. Você está rindo, mas é verdade, gente. Por favor, respeite a minha profissão. E aí eu vendia informação. Todos os dias, uma senhora, cara, era uma senhora bem idosinha. Gente, eu gosto muito de gente idosa, porque toda pessoa idosa que eu vejo, eu lembro da minha avó. E aí, essa senhora, todos os dias, ela ia comprar o jornal de 25 centavos. Você sabe, aquele que você espremia e saía sangue? Né? Você sabe qual é o jornal? Todo dia ela ia comprar esse jornal de 25 centavos. Todo dia de manhã era lei, ela ia. Só que teve um dia que essa senhora, todo dia ela passava por um batente para ela poder ir comprar o jornal. E aí, nesse dia, ela foi passar pelo batente, olhando para frente, só que a perna dela não levantou o suficiente. E aí ela levantou, quando ela passou, ela caiu de frente. Cara, eu fui com ela, quando eu levantei a senhora, o pulso dela tinha deslocado. Gente, aquilo doeu tanto meu coração, eu fiquei agoniado. E ela, não, meu filho, não estou sentindo dor não. Aí a gente foi chamar a família dela e tudo. Eu passei o dia todo chorando de verdade, chorando. Eu fui para o meu curso chorando, fui para a escola chorando. Passei o dia chorando, porque eu não conseguia tirar aquela cena da cabeça. E quando eu falo para você agora, dá vontade de chorar. Porque quando eu olho para aquela senhora, eu vejo a minha avó caindo e deslocando o braço. E aquela cena hoje, ela não saiu até agora da minha cabeça. E eu tenho certeza que isso já deve ter acontecido com você. Você não tem noção de quantas pessoas hoje tentam esquecer algo do passado que elas viram e impactaram sua vida. Pessoas que tentam esquecer coisas que aconteceram, que elas viram, que não sai da sua cabeça. E eu tenho plena certeza de que isso pode também ter acontecido com você. Alguma cena que você viu na sua adolescência, quando você era criança, que não sai da sua cabeça e que você tenta esquecer até hoje. Mas a pergunta que não quer calar é: o que nós temos visto que está grudando na nossa cabeça? O que você está vendo hoje, você acha que isso vai ser bom para o seu futuro? O que você está grudando na sua cabeça hoje, você acha que te aproxima de Deus? A segunda coisa que que você precisa saber é: o que você vê define se o seu corpo está em trevas ou em luz, tá? O que você vê define se o seu corpo está em treva ou em luz. Mateus 6, do 22 ao 23, na versão NTLH. Olha só o que ele fala nesse versículo. Consegue projetar, Gustavo? Legal. Acompanhe comigo aí. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês forem bons, todo o seu corpo ficará cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Eu encontrei vários versículos na Bíblia que fala que Jesus é luz. Jesus é a luz que veio ao mundo. E o que esse versículo está falando para mim e para você? Que quando os nossos olhos forem bons, o nosso corpo está cheio de luz, está cheio de Jesus. E se os nossos olhos forem maus, está cheio de pecado. Sabe quando nossos olhos eles estão maus, algumas coisas elas já não começam a ser tão erradas. Por exemplo, você assistiu uma série que você gosta, ou algum filme que você gosta, que tenha cenas de sexo, assim, antes era errado, só que agora não parece tão errado. Quando os nossos olhos são maus, alguns vídeos engraçados que alguém manda para você, eles
que são imorais, eles não parecem tão errados assim quanto eles pareciam errados. E aí, às vezes, a pornografia que você assiste, ela não parece tão errada quanto parecia que era errado antes. Parece que hoje não me incomoda mais. Isso significa que os nossos olhos são maus e que o nosso corpo está cheio de pecado. Agora a gente vai para a parte prática. Como ter bons olhos? Anote aí. Como eu e você podemos ter bons olhos? Esse versículo aqui ele é muito legal, ele está na versão NVI mesmo, tá? Mateus 5, 29. E aí eu li esse versículo e eu tentei colocar na minha realidade e falar, cara, o que eu posso aprender desse versículo? Olha só, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ser lançado no inferno. E a primeira coisa que nós devemos fazer para ter olhos bons é arranque o que te faz pecar. Arranque o que te faz pecar. Daniel, espera aí. Você está falando que eu tenho que arrancar o meu olho, é isso? Se isso for mais fácil para você, arranque. Mas, eu trazendo para a minha vida, eu vi, cara, o que é mais fácil? Você arrancar seu olho ou você arrancar, jogar, quebrar o seu celular? O que você acha mais fácil? Arrancar seu olho ou quebrar ou jogar o seu celular? E aí, se isso te faz pecar, arranque e joga fora. É melhor você entrar no céu sem seu Instagram do que você ter Instagram e ir para o inferno. É melhor você entrar no céu sem celular, sem notebook, sem computador, do que você ir para o inferno com celular, notebook e computador. E aí uma pergunta que eu tentei fazer para mim e eu queria compartilhar com você. Será que o nosso celular ele realmente é tão importante assim? Será que o nosso celular ele é usado para coisas necessárias, para trabalho, para a igreja, para algo importante que você tem que fazer? Será que o nosso celular ele é usado para isso? Pais, eu queria dar um conselho para você, pai. Conselho que Jesus tocou em nossos corações para falar. O seu filho, ele não precisa de um celular. Os adolescentes aí vão se bater, né? O seu filho, ele não precisa de um celular. Não precisa. Será que é necessidade para ele? Será que ele precisa daquele celular porque alguém vai ligar para ele fazer uma cirurgia urgente, ele precisa estar lá nessa cirurgia? Não. Seu filho ele não precisa de um celular. Sabe por quê? Porque hoje os jovens e adolescentes da nossa geração estão sendo detonados e totalmente perdidos por causa de celulares. Você pode achar que não, mas o seu filho ele pode estar aprofundado na imoralidade sexual. Você pode achar que não, mas seu filho pode estar com problemas de mais amizades. Sabe por quê? Por causa do celular. Mas Daniel, eu preciso do celular, o meu filho, eu monitoro o celular do meu filho todo dia, toda hora eu vejo o celular do meu filho. Gente, quando nós queremos fazer o errado, não tem a vigilância que dê jeito. Não tem. Você está vendo o nosso Brasil aí? Nosso Brasil, Polícia Federal por todo canto, e o Brasil continua sendo um país corrupto. Mas Daniel, eu trabalho o dia inteiro, eu trabalho todo dia. Seu filho não precisa de um celular, pai. Isso vai fazer mal para ele. Um conselho agora para os homens, para a gente, homem de família, nós que estamos ali sendo a coluna da nossa casa. As coisas que nós colocamos em nossos olhos, elas podem destruir a nossa família. Podem destruir. E por causa do que eu e você, pai, homem de casa, vê, a nossa família pode entrar para a estatística de mais uma família que tem os pais separados. De mais uma família que os filhos entraram em depressão. Por quê? Pelo que nós vemos. Pelas coisas que eu e você estamos vendo na internet, a imoralidade, a pornografia que nós estamos vendo na internet. Então arranque o que te faz pecar. Arranque, se é celular, se é rede social, alguma coisa que entra pelo seu olho que te faz mal, arranque. Jogue fora, entregue os seus olhos para Deus. A segunda coisa que nós precisamos fazer para ter olhos bons é crie táticas para vencer os olhos maus. Crie táticas para vencer os olhos maus.
Em Mateus 10,16, ali no final do versículo, fala que nós precisamos ser espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Então, Deus deu inteligência para a gente fugir do pecado. E aí, você precisa criar tática para você fugir da imoralidade, para os seus olhos não terem contato com imoralidade, com pornografia, com aquilo que vai fazer mal para você. Por exemplo, tem a tática dos 3 segundos. O que é os 3 segundos? Você vê algo que pode... Você está passando na rua e vê algo que pode tirar o teu foco de Jesus. Você olhou, opa, 3 segundos, eu não posso olhar. Não posso olhar. Você conta, cara, se deu 3 segundos, você desvia o olho. Desvia para aquilo não contaminar o seu cérebro, para aquilo não contaminar a tua mente. Claro, você não vai ficar assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2... Não, é 3 segundos, opa, isso não vai contaminar a minha mente. Outra coisa que funciona muito, funciona comigo. Toda vez que eu tenho tentação em olhar para algo que vai desagradar a Deus, eu penso, ou para olhar com alguma mulher com intenção impura, assim como Jó falou, eu penso, da maneira que eu olhar para essa mulher, vão olhar para o meu filho. Da maneira que eu olhar para essa mulher, vão olhar para o meu filho. Outra coisa, limite o acesso à internet na sua vida. Fale, depois de 11 horas, eu não mexo mais na internet, eu não mexo mais no meu celular. Uma coisa que funciona bastante também, dê a senha do seu celular para algum amigo seu e fale para ele vir olhar o seu celular de surpresa, sem você saber. Isso vai fazer com que você se sinta cobrado e para você não acessar nenhum tipo de coisa que vai contaminar o seu cérebro, a sua vida e os seus olhos. E a nossa terceira e última coisa é, para eu ter olhos bons, eu preciso concentrar em Jesus. Terceira coisa é, concentre-se em Jesus. Havia um menino que ele achava que para ele não tinha mais esperança. Ele falou, cara, eu sou desobediente. Era um adolescente, ele era desobediente, ele não respeitava os pais. E aí ele chegou para o diretor dele e falou bem assim, diretor, eu só recebo reclamação na escola, a minha vida é assim, eu sou desobediente, eu faço tudo de errado, não tem jeito para mim. E aí o diretor da escola dele, muito sábio, chegou com ele e falou assim, pega esse copo, e aí encha esse copo até a borda de água. E você vai andar pela escola toda sem deixar uma gota de água cair. Ele falou, mas isso é impossível. Mas tente. E aí o menino pegou o copo, encheu de água e foi andando pela escola. Olhando o copo e devagar andou pela escola toda e não caiu uma gota de água. Ele chegou para o diretor e falou bem assim, eu consegui. O diretor olhou para ele e falou, parabéns. Você viu as pessoas chamando você para mais amizades, as suas mais amizades chamando você? Ele falou, não vi. Você viu as tentações que você tinha ao redor? Ele falou, não, eu não vi. Você viu as pessoas ao seu redor xingando você? Ele falou, não, eu não vi. Por que você não viu? Porque os meus olhos estavam todo no copo. E o que eu e você devemos tirar de lição para a nossa vida? Seus olhos e os meus olhos devem estar em Jesus. Concentre-se em Jesus. Foque em Jesus. Como é que eu faço isso, Daniel? Decore mais versículo. Decore, faça com você mesmo essa decisão. Decore mais versículo. No Palavra Fest, gente, quem teve tentação nos olhos? Eu não tive. Eu estava mais preocupado em enviar meu versículo por vídeo do que olhar para aquilo que me contamina. Outra coisa, na hora da tentação, repita os versículos que você decorou. E a terceira coisa é, olhe para o céu e lembre-se que o Senhor está olhando todos nós, tanto os maus como os bons. E o desejo do Senhor é que eu e você tenhamos olhos bons e façamos pacto com os nossos olhos e com Deus, como Jó fez. Que Deus abençoe. Tá me vendo? Não, né? Quem aqui gostaria de ganhar, nesse exato momento, R$20? Levanta a mão. Tá, quem gostaria de receber agora
Não, agora eu tenho. R$50. Levanta a mão. Deixa eu lhe falar que Deus lhe abençoe. Não acho que você vai ganhar, não. R$50. Não tem maquininha, não? Conhece a AT Máquinas? O pacto que nós vamos falar agora é o pacto da generosidade. Pacto da generosidade. Você sabe o que é generosidade? Generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses em benefício de outra pessoa. Generosidade é dar com alegria, sem intenção de receber nada em troca. Facinho, né? Dar com alegria, sem intenção de receber. Poxa, ao menos um muito obrigado, amigo. Ao menos me agradece a carona que eu te dei. Não, generosidade é você não esperar isso. Mas logo de início entenda, nós temos o coração egoísta. Naturalmente, nossa vontade de ter a conta bancária mais cheia, de ter o melhor carro, de ter a casa mais confortável, de ter tudo para a gente, para o nosso benefício, e não para beneficiar o outro. Essa é a nossa tendência, de não sermos generosos. Mas o Espírito de Deus nos capacita a sermos generosos. Jó decidiu, desde a sua juventude, ser generoso. E Deus o abençoava mais. Jó era o cara mais famoso do lugar que ele vivia. Era o cara mais rico do lugar que ele vivia. Quanto mais ele ajudava as pessoas, mais Deus dava para ele, para que ele ajudasse mais pessoas ainda. Legal, né? Abra sua Bíblia agora em Jó 31, de 16 a 20. Jó 31, de 16 a 20. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai ler um pedacinho do versículo, tirar um princípio. Lê outro pedacinho do versículo, tira outro princípio. Beleza? Fala assim. Nunca deixei de ajudar os pobres, nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. Nosso primeiro princípio aqui é o seguinte: devemos estar sempre prontos a ajudar. Você vê que Jó fala aqui, nunca deixei de ajudar os pobres, nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. Toda situação que Deus nos der para ajudar alguém, a gente tem que ajudar. Toda situação que Deus nos permitir ajudar alguém, é no sinal, aquele cara que bate assim, nosso vidro, baixa o vidro, Senhor. A gente tem que ajudar. É Deus que nos permitiu ser ferramenta dele naquele momento para ajudar alguém. Às vezes é o irmão que não tem carona, às vezes é o irmão que não tem dinheiro para o Uber. Quando Deus coloca a gente numa situação para ajudar, a gente tem que ajudar na hora. Apesar da nossa tendência não ser para ser generoso, a generosidade é contagiosa. A generosidade gera generosidade. Eu sempre precisei muito pegar carona. Quando eu era mais novo, meus pais eles não frequentavam a igreja. Eu precisava vir com o tio, precisava vir com a minha avó, precisava pegar ônibus, precisava voltar com um conhecido. E eu sempre precisei muito de carona. Lembra do que eu lhe falei agora? Generosidade gera generosidade. E eu sempre precisei muito pegar carona. Guarde essa informação, a gente vai já usar depois. Voltando para o texto, de Jó 31, de 16 a 20. Nunca tomei sozinho as minhas refeições, mas sempre reparti a minha comida com os órfãos. Quando via alguém morrendo de frio, ou por falta de roupa, ou notava algum pobre que não tinha com que se cobrir, eu lhe dava roupas quentes, feitas com a lã das minhas próprias ovelhas. A gente vai tirar 2 princípios daqui. O primeiro, você vê que Jó fala o seguinte: quando via alguém precisando de alguma coisa, quando eu notava alguém precisando de alguma coisa, eu ajudava. Quando Jó via alguém passando necessidade, ele ajudava. Imagine a sua mesa agora aqui, se você vai para sua casa almoçar, cheia de mendigo. Mendigo, você passa pela rua, encontra algum mendigo, pega, coloca dentro do seu carro, leva para sua casa para almoçar. Jó fazia isso. E Deus falou que Jó foi considerado justo. Então, eu acredito que Jó fazia isso toda vez, porque ele fala aqui, ó, nunca tomei sozinho as minhas refeições. Será que a gente teria a mesma coragem de levar mendigo para casa para comer? Um órfãozinho? Jó fazia isso, Jó era abençoado por isso. O princípio que a gente tira aqui agora é que devemos ajudar na hora e não deixar para depois. Quando ele via alguém, quando ele notava alguém, ele ajudava. O próximo princípio que a gente tira aqui nesse mesmo texto é o seguinte: primeiro faça a sua parte, dando dos seus próprios bens. Jó lhe fala aqui, ó, repartia a minha comida com os órfãos, feita com a lã das minhas próprias ovelhas. Imagina Jó pegando um mendigo, levando para a C&A da época,
que era o estábulo dele lá, cheio de ovelhinha, lãzinha, ele rapava as ovelhas e fazia roupa quente para o pessoal que morava sem nada, que não tinha roupa, que passava frio. Jó fazia isso, levava as pessoas para a C&A da época. Você teria coragem de pegar o mendigo, vamos na C&A, mano, comprar uma roupa nova para ti. Às vezes não tem nem coragem nem para a gente, né? Compra para o mendigo. Tem um irmão aqui na igreja, que uma vez ele quis dar uma cesta básica para alguém na igreja, e ele ligou para um irmão que eu estava almoçando na casa dele. Eu vou chamar ele de irmão que eu estava almoçando, tá? Esse irmão ligou e perguntou, tu conhece alguém que precisa de uma cesta básica? Você sabe que a igreja tinha cestas básicas para dar, não é? Mas esse irmão quis dar da dele, uma que ele recheou, que ele colocou as coisas que ele queria dar. E esse irmão que eu estava hospedado na casa dele, perguntou, David, tu não conhece ninguém que na tua GA que precisa de uma cesta básica, não? Falei, mano, eu vou ver no GA. Tinha um rapaz que precisava, esse rapaz foi amado com essa cesta básica, e uma coisa muito legal, aquele irmão que recheou a cesta básica, nem sabe para quem foi a cesta básica. Nem sabe para quem foi. Até hoje, ele nem sabe para quem foi. Ele decidiu dar do dele. Independente se a igreja tem um monte, tem alguns para dar, ele decidiu dar do dele. Em 1 João 3,18, na NTLH, fala o seguinte, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras, nem de conversa, deve ser um amor verdadeiro, que se demonstra por meio de ações. Poxa, eu te amo, meu irmão, Deus te abençoe, tá, Jéssica? Tem que meus não? Deus te abençoe. Me leva para almoçar na tua casa hoje, tá? Em Provérbios 19:17 fala o seguinte, quem dá aos pobres empresta a Deus, o qual virá pagar com juros largamente vantajosos. Imagine Deus lhe pagando com juros largamente vantajosos. É Deus quem vai pagar. Não é essa pessoa que vai pagar. É Deus que vai pagar a nossa generosidade. Meu carro sempre vive lotado. No Nova Jovens, quando a gente sai daqui da igreja, tem um monte de gente que precisa de carona. E muitas vezes eu dou carona sem esperar nada em troca, esperar um agradecimento, esperar uns 5 reaisinho. Não, a gente só dá por amor mesmo. Numa dessas viagens em que o pessoal vai todo empilhado no meu carro, vai um em cima do outro assim, o carro cabe 5 pessoas, no meu vão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uma em cima da outra. E é muito legal a aglomeração que dá lá. Uma menina me perguntou o seguinte, Davis, ninguém te ajuda na gasolina não, assim, quando dá? Eu falei, mano, não, a gente só dá, assim, né? Quando Deus abençoa, a gasolina vem. Nesse dia eu tinha vindo para Nova Cidade sem gasolina. Gasolina muito baixinha. Não sei se você sabe, mas eu moro na Alvorada. Para vir para cá, é uma lapa de gasolina que dá. E essa menina perguntou, ninguém te ajuda não na gasolina? Eu falei, não, mano. Hoje eu vou te amar. Vou te amar com 50 reais de gasolina. Dá para alguma coisa, 50 reais? Eu falei, mano, dá para eu ir voltar para Alvorada. Vou ali na barreira, volto. A gente foi no posto, parou, eu perguntei, falei, moço, coloque 50 reais de gasolina, por favor. Ela falou, não coloque mais 50 reais, não. E eu falei, putz grila, a menina desistiu, vai me dar só 10 reais de gasolina. Vai me dar só 20. Ela falou, moço, coloque 100 reais de gasolina. Naquela hora eu me arrepiei, eu quase chorei, mano, não precisa não precisa. Eu falando para você, eu quero chorar aqui, porque naquele dia eu tinha vindo sem gasolina para cá. E pelo aquele ato de generosidade, o Senhor abençoou. Sem esperar nada em troca. Generosidade gera generosidade. Você sabia que o Junho, ele acorda bem cedinho, o Junho da Marli, acorda bem cedinho, faz o cafezinho dele, liga a TV no jornal, e ele faz o ovo mexido, o ovo inteiro, com a gema mole. E todo dia, quando eu estou cedinho acordado com ele, ele faz o ovo mexido com a gema mole para mim também. Ele não precisaria fazer. Isso é generosidade também. E a minha resposta ao Junho é muito obrigado, cara. Poxa, muito obrigado por esse ovo. Eu amo ovo com a gema molezinha. E ele faz sempre, toda vez. Ele não tem obrigação nenhuma de fazer. Isso é generosidade. E a minha resposta à generosidade dele é muito obrigado, cara. Você não precisava fazer isso. Não precisava. A nossa resposta à generosidade tem que ser gratidão. No final do texto, Jó fala o seguinte, aqui onde a gente estava lendo. E ele me agradecia do fundo do coração. Aquele mendigozinho que Jó ajudava, agradecia, ixi, Jó, muito obrigado, não tinha o que comer hoje. Muito obrigado. A generosidade que a gente recebe tem que ser devolvida com gratidão. Por mais que a generosidade a gente não precise esperar nada em troca da pessoa,
Nós somos igreja, a gente precisa aprender que quando alguém faz um favor para a gente tem que agradecer de alguma forma. Ao menos um muito obrigado do fundo do coração. Lá na casa da Marli, sabe o que eles me deram? Uma cama. Aquela cama é minha. E a obrigação que eu tenho com aquela cama é arrumar. Isso é generosidade. É dar da sua casa, dar um pouco de si. O Felipe e a Dandara, uma vez eu passei muito tempo na casa deles já. E uma vez o ar-condicionado do quarto deles deu problema. Aí o quarto que eu ficava, era o quarto que eles estavam dormindo durante a semana. Sabe o que eles fizeram? Durante a semana eles dormiam nesse quarto deles, no quarto com ar-condicionado, né? Até ajeitar o ar. Mas quando eu ia para a casa deles, sabe o que eles faziam? David, dorme aqui no quarto com ar-condicionado. Eu vou dormir no ventilador ali. Isso é generosidade também. É dar do seu, em benefício de outra pessoa. Jó era generoso e Deus o abençoava mais por isso. Mas, David, como é que eu posso ser generoso também? Como é que eu posso fazer com que mais pessoas sejam amadas e gratas por isso? Seja generoso com seus bens. É a primeira coisa. Com aquilo que você tem mesmo. Com seu carro, dê caronas. Algum irmão vai de ônibus para casa, não sei. Quem é que tem carro? Levanta a mão. Quem é que tem carro? Quem é que vai de ônibus? Levanta a mão. Quem aqui vai a pé para casa? Levanta a mão. Tá. Sabe o que era para você ter feito? Você que tem carro? Ter olhado assim, ó. Não, o irmão vai de ônibus, vai a pé. Poxa, eu vou amar meu irmão. Quem é que vai de ônibus para casa? Levanta a mão de novo. Irmão, eu vou levar você para casa hoje. Eu vou levar, a gente vai junto hoje, tá bom? É isso que o generoso tem que fazer. E você que tem carro tinha que ver isso também. E amar os nossos irmãos. Seja generoso com a sua casa. Receba pessoas, ofereça almoços. Tem muito irmão aqui que gosta muito de dar almoço na sua casa. E toda vez é um banquete. Na casa do Ronaldo é sempre um banquete quando ele convida. Na casa do Felipe da Dandara sempre é um banquete. Na casa da Marli do Junho, na casa do Escletati, já comi. E é sempre um banquete também. Os irmãos da nossa igreja amam receber pessoas em casa. Isso tem que ser um costume no nosso coração. Receber pessoas em casa. Isso é generosidade com a sua comida, com a sua casa, com a sua Netflix, que depois a gente vai assistir um filme. Isso é generosidade também. Seja generoso com a sua força, o seu intelecto, a sua energia. Tem gente que às vezes faz reforma e contrata o pedreiro. Não, meu irmão, convida aqui o meu GA. O meu GA vai lhe ajudar a construir esse negócio, essa casa. Isso é generosidade com a sua força. Seja generoso com o seu dinheiro. Ame o irmão que algum dia precisar de uns 50 reais para pagar a sua conta de luz, de água. Isso também é generosidade com o seu dinheiro. Seja generoso com Deus. Lembra da história da viuvinha, que só tinha 2 moedinhas para dar? Ela deu tudo o que tinha. Seja generoso na nossa oferta. A gente tem que ser generoso. A gente não pode escolher, não, esse mês eu vou ofertar para um irmão, vou amar o irmão. Nesse outro mês eu vou ofertar para a igreja. Não, a nossa oferta é para Deus. E Deus vai escolher como vai resolver isso. Se a gente quiser dar um pouco mais para amar o irmão, você lembra que Jó dava do seu próprio bolso? Daquilo que ele tinha, não que sobrava, não, isso daqui era de Deus. Eu vou usar para amar o irmão. Não, a gente continua com o sonho de construir a eternidade. Continua com o sonho de comprar um terreno novo. Continua com despesas na nossa igreja. A gente tem gastos e o reino de Deus precisa avançar também através das nossas ofertas. Você lembra da história que eu falei? Que eu sempre precisava de carona, generosidade gera generosidade. Eu era muito novo, eu precisava muito de carona. Meus pais não frequentavam a igreja. E eu sempre voltava com o tio, voltava de ônibus, voltava com a minha avó de ônibus. Mas um dia eu voltei com um casal chamado Lauriana Rocha e Afonso Rocha. Não sei se você conhece, provavelmente não. Eles são assim, ó, 2 toras. E os filhos deles são igualmente assim, 5 toras assim, numa família. Agora imagina tudo isso dentro de um carro. Aí eu fui de carona com eles, eu não sei onde, mas eu fui de carona com eles. Fui no colo da Lauriana, era um colo muito confortável, inclusive. E a Lauriana me falou o seguinte: não, meu filho, vem com a gente leva sem problema nenhum. A gente foi no carro e tal, dirigindo, eles conversando, cantando, era uma família que canta muito. Chegando perto de casa, eu perguntei, Lauriana, mas onde é que vocês moram? Para você vir me deixar aqui em casa. Mora aqui perto? Você tem se oferecido a me levar para casa hoje? Ela falou assim para mim. Ela me chamava de meu amor, ela sempre foi muito carinhosa comigo. Ela falou, meu amor, e ela falou sorrindo, meu amor, por mais que você morasse aqui, e a gente na outra ponta de Manaus,
Seria um prazer para mim levar você para casa. Aqui, ó. Seria um prazer levar você para casa. Isso me motiva a dar carona hoje. Me motiva a amar pessoas hoje. Me motiva a ser generoso. Porque lá, com 12, 13 anos, aquilo me marcou. Aquele pequeno ato de generosidade. Foi só uma carona que ela me deu, mas ecoou na minha vida. Generosidade gera generosidade. Bom dia de MNC. 11º pacto de hoje. O pacto do bom testemunho. Cara, eu não sei você, mas essa bateria de 12 pactos não é por acaso, não é por coincidência, é simplesmente Jesus jogando um espelho na nossa frente e mostrando, olha só, tira, olha só, tira, cara. E bom testemunho, gente, é isso. Bom testemunho foi muito difundido, algumas pessoas chamam de boa reputação, exemplo, ser bem visto, né? Mas qual é o oposto de bom testemunho? 11º pacto está todo mau testemunho. Mau testemunho. E para contextualizar, para ajudar você a entender, cara, eu vou contar uma história triste. Um amigo meu está trabalhando agora numa distribuidora lá no centro, e a chefe é nova no ramo, e ela perguntou, amigo, me falaram que o pessoal da sua igreja é muito servo e tal, trabalha bem, bababá, e eu estou precisando de 6 caboclos. Mano, ele mandou uma negada, levou todo mundo, todos os jovens, e começou a trabalhar lá. Isso foi ano passado, passaram alguns meses, os jovens começaram a fazer corpo mole, começou a faltar, começou a dar problema, preguiça, faltava sem dar justificativa. E o pior, época de acampamento, não ia ninguém. É vendas, distribuição, não é carrega caixa não. Não foi ninguém. E aí ela demitiu os 6. E ela chegou com ele e falou assim, quase eu falo o nome do rapaz, ó. Eu preciso de mais 6. Mas faz o seguinte, chama da tua faculdade. Não chama mais da tua igreja, não. Porque foi o pior tipo de gente que eu trabalhei. Cara, eu não sei você, mas eu fiquei muito triste. Eu só veio na minha cabeça, meu Deus, que mau testemunho. Cara, que mau testemunho. E essa senhora, ela não contrata mais cristão. Nenhum tipo, adventista, restauração, não contrata mais nenhum cristão, porque foi o pior tipo de pessoa com que ela trabalhou. Então já deu para entender o que é ter um mau testemunho, uma má reputação, né? É triste demais. Mas olha o que Jó fala, Jó 29, 20 a 22, fala bem assim, todos só falarão bem de mim, e eu serei sempre vigoroso e forte. Todas as pessoas me davam atenção, isso é na NTLH, tá, gente? Me davam atenção e em silêncio escutavam os meus conselhos. Quando acabava de falar, ninguém discordava. As minhas palavras entravam na cabeça deles como se fossem gotas de água na areia. Falarão bem de mim. Me davam atenção e em silêncio escutavam os conselhos. Eu acabava de falar, ninguém discordava. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Nós somos a ponte que leva Jesus até outra pessoa. As pessoas vão ouvir falar de Deus, da igreja, de Jesus, do amor, da união, através de você. Mas você só vai ser ouvido se você tiver uma boa reputação. Se você for um bom exemplo. Dá para ouvir, Felipe? Beleza. Se você for um bom exemplo. E, gente, vamos ver, eu gosto muito de conceito e definição, é um dos motivos que eu gosto muito do Nova Kids, mas o que é ter um bom testemunho? Como eu falei, foi bem difundido, mas no dicionário teológico, testemunho, evidência que dá autenticidade a um fato ou acontecimento. Quê?
Evidência que dá autenticidade a um fato ou acontecimento. Calma, não acabou. Vai ficar mais fácil. Continua. É aquilo que aponta. É aquilo que mostra o que é real. Aquilo que aponta para o que é verdadeiro. Testemunho. Dicionário teológico. Aquilo que aponta para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é real. Mas, Renan, por que eu tenho que dar bom testemunho? Por quê? Porque Deus falou para você dar bom testemunho. Já era o suficiente, não? Mas olha o que a Bíblia fala em Atos 1:8. Na entrega também, tá bom? Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Eu notei que no Antigo Testamento era uma expressão. Vou cavar um poço, você é minha testemunha que eu vi o poço aqui. Vou ofertar tantas ovelhas, você é minha testemunha que eu dei as ovelhas, que eu ofertei tal coisa. Você viu o que eu fiz. Jesus fez a mesma coisa. Jesus falou o quê? O Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Preste bem atenção, está chovendo. Espírito Santo desceu sobre vocês. Quando a sua vida se transformar, quando a sua vida mudar, quando você aceitar Jesus, quando você entregar a sua vida para Ele, aceitar Ele como Senhor e Salvador, e Ele mudar a sua vida, limpar, deixar reto, e te dar poder, Jesus fala para você testemunhar. Calma, olha só, tem um advogado, tem um testemunha. Advogado pega uma causa, ele luta, debate para ele vencer. Testemunha faz o quê? Só fala o que ouviu e o que viu. É uma lição muito grande, né? Testemunha não precisa debater. Testemunha não precisa lutar. Testemunha só precisa falar. E aqui no nosso contexto, dá para ouvir ainda? Geralmente a gente canta, né? Dá para ouvir, beleza. Obrigado, Jesus. Testemunha, aqui no nosso contexto, é você aceitar Jesus e só viver. E só viver. Beleza? Pegaram o conceito, seguraram aí. Vamos lá. Aí você deve perguntar: Renan, descrente, ateu, ímpio, gente que não aceitou Jesus, pode ter um bom testemunho? Pode ter uma boa reputação? Pode ser sim um exemplo? Sim, pode, mas com uma diferença tremenda. Eu tive um colega ateu, não morreu, ele era colega de trabalho. Ele era ateu por opção, tá? Tentei evangelizar, não quis, beleza? Ele, top, fantástico, ótimo funcionário, um cara assim, não sei explicar para você, top. Mas ele bugava. Ele tinha uma vez no mês que ele pirava, ele não aguentava ficar certo, ele não aguentava ser honesto, certo, simpático, organizado, constante o tempo todo. Ele sentava para conversar e falava: cara, eu faço tudo certo e o pessoal ganha mais. Eu não roubo, os outros compradores roubam, passam propina. Bugava. Lembra que testemunha? Aponta para o que é certo, aponta para o que é real, aponta para o que é verdadeiro. Ele estava apontando para o dinheiro. Ele era top porque ele queria ganhar mais. A diferença é essa. Nós temos que ser tops. Nós temos que ser melhores, porque nós apontamos para o que é eterno. Nós apontamos para Jesus. Pegaram? Jesus. Beleza. Agora, gente, como dar um bom testemunho? Como dar um bom testemunho? Na minha vida,
se divide em 2. Dá para ouvir, amor? Eu tô surdo aqui. Beleza. Na minha vida se divide em 2. Na minha vida se divide em 2. Simples. Primeiro, bom testemunho fora, bom testemunho dentro. Pegou aí, Michel? Bom testemunho fora, bom testemunho dentro. 2 pontos. Bom testemunho para os de fora. Esse é o primeiro ponto. Bom testemunho para os de dentro. Vou correr, tá, gente? Olha esse versículo. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21. Na NVI. Fala bem assim. Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Preste bem atenção, você talvez conheça. Estamos tendo cuidado. Dá mesmo para ouvir? De fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. O que é isso, gente? Calma, olha só. Fazer o certo é bom, mas você, cristão, parecer que está fazendo certo também é bom. A Bíblia fala para a gente fugir da aparência. Por quê? Por que não só fazer o certo, mas fazer aquilo que parece certo? Vou mostrar para você por quê. Olha o que a Bíblia fala em Mateus 5,16. Na NVI. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Esse é o porquê de não só fazer o que é certo, mas também fazer o que parece ser certo. Eu tinha um menor aprendiz que ele terminava de fazer o trabalho dele 4 horas, tá? 8 a meio-dia. Terminava de fazer o trabalho dele em 1 hora. E ele ficava, fonezão de ouvido top, né? Ia na lanchonete, comprava quicanha, uma coca em lata, 9 horas da manhã, e pegava uma cadeira e ficava jogando Free Fire. E aí, vai trabalhar? Eu já terminei tudo. Eu falei, amigo, tu vai rodar. Tu não pode só fazer o que é certo. Cara, tu tem que parecer estar fazendo certo. Deus quer que você fuja da aparência do mal. Ele era crente, tá? Beleza. O que aconteceu? Eu falei, mano, roda, cuida, procura ver o que pode te ajudar. Ou o que você pode ajudar os outros. Porque a aparência do mal, gente, é pecado. Aparentar fazer o errado é pecado. Não glorifica a Deus, desagrada a Deus, beleza? Mas olha só, para que vejam suas boas obras, vamos contextualizar? Para que vejam a sua boa reputação. Como é que está a sua reputação? Como é que você é visto no seu trabalho? Você é o cara top ou você é o cara que fala palavrão? Eu sei que não está tendo faculdade, mas você é o aluno top ou você é o colão? É o que encosta em todo mundo para fazer as tarefas e o trabalho e não faz nada? Para que vejam a boa reputação e glorifiquem o Pai de vocês. Esse é o porquê. Mas, gente, preste bem atenção. Agora, por que você deve se preocupar em ter um bom testemunho? Por que, Rodrigo? Por que, Michel? Por que vocês têm que se preocupar em ter um bom testemunho? Eu quero que você veja essa lógica comigo, tá? É simples. Mateus 4,19. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Se você segue Jesus, você se torna pescador de homem. Se você segue Jesus, você se preocupa com a sua reputação, porque sua reputação pode salvar pessoas. Agora, se você não se preocupa com a sua reputação,
você não se preocupa em salvar pessoas. Se você não se preocupa em salvar pessoas, você não está seguindo Jesus. Se você não está seguindo Jesus, você tem que se perguntar se você o aceitou. Entenderam por que você tem que se preocupar com a sua boa reputação? Deu para entender? Vamos passar para o segundo ponto? Vamos lá. Isso é para os de fora, beleza? Como dar um bom testemunho para os de fora? Agora, como dar um testemunho para os de dentro? Olha só, gente. A Bíblia fala em Atos 2:47. Preste bem atenção. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Somos filhos de Deus. Deus é amor. Somos filhos do amor. Apontamos para Ele. Olha o que a Bíblia fala. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados. Tinham boa reputação por todos. Todos, dentro e fora. E a cada dia o Senhor juntava o grupo às pessoas. Estimado é simpatia, alegria, amabilidade. Gente, eu passei 3 meses na igreja, sem aceitar Jesus. 3 meses. Talvez 4. Eu não aceitei Jesus. Eu gostava de ir só para o GA e ver o culto. Eu não falava nada no GA, era o cara tímido que só ria. Mas eu me amarrava de estar lá. Eu gostava de estar no meio. Um conversava com o outro trazia o lanche, tinha uma dinâmica, era uma alegria, conversavam, durante a semana mandavam mensagem, perguntavam se eu estava trabalhando, estudando. Não aceitei Jesus por causa deles, mas foi um adorno fantástico. Você está vendo a boa reputação para os de dentro? Se você é filho do amor, você aponta para o amor. Testemunho para os de dentro é amar. Você é aquele que espera a ligação dos outros? Você é aquele do seu grupo que está esperando sinceramente que o pastor Mateus, que o Ricardo, que o Renan, que o Davis e a Melissa vá atrás de você? Não sei se você notou, mas o pastor prega sábado, domingo, da Cuide com a Casa. Ricardo canta a música, dá aula do CENIB, prega de vez em quando. Não espere. Se você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, você aponta para amor, você aponta para Jesus, você aponta para Deus. E esse mesmo versículo não se aplica só para a igreja, tá? E eu nem entrei na parte daquele pessoal que causa divisão na igreja e fica bicudo, que não quer ranço, mágoa, raiva e fica bicudo, passou alguém e vira outro lado. Eu nem cheguei dentro de casa. Deixa eu te falar, a Bíblia fala: bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Se você causa divisão na sua casa, sabe como você causa divisão na sua casa? Assim, ó: top na igreja, porcaria em casa. Top na igreja, passa o dia trancado dentro de casa. Top na igreja, briga que nem um doido com a mulher. Top na igreja, só ouve o filho falar: pai, o senhor prometeu. Você perdeu a reputação. Para finalizar, gente, você já deve ter ouvido várias histórias de filho de pastor, de filho de líder de igreja. E você sabe, generalizando, que a maioria passou dos 13, dos 15, se desvia. Porque tem uma frase: eu não quero ser como meu pai, eu não quero o trabalho do meu pai, eu não quero o Deus do meu pai. Então, bom testemunho para mim se divide em 2. Bom testemunho fora, bom testemunho dentro. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Deus abençoe. O Senhor foi bom, terminou, a chuva está calma, está tranquilo agora. E o 12º pacto, e não o menos importante, é o pacto da fé. Anote aí,
pacto da fé. E se eu perguntar para você, o que é fé? Você sabe o que é fé? Diga aí para a pessoa que está do seu lado, fale, o que é fé? O que você crê que seja fé? Fé. O que é fé? E fé, essa fé que você crê, que você falou aí, você acredita que a fé está acima da razão? Responda aí para a pessoa do seu lado. Você acha que está acima da razão? A fé, ou então a fé está ligada à razão, ela está entrelaçada com a razão. É possível? Bem, uma coisa eu quero dizer a vocês, a fé, ela existe, a fé é concreta, a fé é real. E se eu pudesse definir o que é fé hoje, definição, e não um conceito, e não um sinônimo, uma definição que eu usaria é a seguinte: fé é uma crença inabalável, independente das circunstâncias. Fé é uma crença inabalável, independente das circunstâncias. Portanto, então, para ter fé, para você ter fé, para você realmente ser um homem ou uma mulher de fé, é preciso você crer. É preciso você crer que Deus existe, que Ele fez todas as coisas, que Ele acalma a tempestade, que Deus pode fazer tudo. Isso é fé. E quando você crê, que você precisa crer para ter fé. Quando você crê, você não crê uma fé cega, você crê pelo seu entendimento. E aí vem a razão. Se eu fizer outra pergunta para você, você sabe quantos versículos tem a palavra fé no Antigo Testamento? Alguém sabe aí? Alguém pode me responder? Quantos? Tem um versículo. Abacuque 2:4 fala assim: o justo viverá pela fé. Somente um versículo. E esse versículo, a palavra fé, ela é tratada com uma palavra chamada emuná. Coloca aí, palavra emuná, no hebraico. Essa palavra emuná, ela diz que é firmeza, fidelidade, e em sentido figurado, fala que é segurança. Então, se você tem fé, você tem segurança, você tem firmeza, você é fiel. Também diz no grego, quando a Bíblia foi traduzida para o grego, né, lá no Novo Testamento, ela vem de uma palavra chamada pistis. Coloca aí, essa palavra aí, pistis, que significa fé também. Ou seja, convicção da verdade, de algo de fé, fidelidade, lealdade. Quem aqui que já foi no cartório autenticar algum documento? Quem aqui, né, muita gente, né? Você já reparou lá no carimbo, lá no selo do cartório? Coloca aí o selo do cartório, por favor. Não sei se dá para ver aí. Dá um zoom aqui, por favor. Aqui no Isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Certifico e dou fé. Volta o zoom e aperta um botãozinho para o lado, por favor. Isso, para o lado. Mais um. Mais um botãozinho para o lado. Não, tira o zoom. Tira o zoom, por favor. Isso, agora sim, dá o zoom aí para ficar bem nítido essa parte aqui, ó. Essas duas palavras. Ele fala assim, ó: certifico e dou fé que a presente cópia é uma réplica original, uma réplica fiel do original. Ele fala que é uma réplica fiel do original. Esse documento que ele entregou é uma réplica fiel do original. Passa um slide, por favor. Tem Efésios aí 1:13. Olha só esse versículo nessa versão. Olha só como diz: foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade, crer nela, a mensagem da salvação, se acharam em casa, livres, entregues com a assinatura e o selo do Espírito Santo. O selo parte de Deus e é a primeira parte que está por vir. Cara, olha só esse versículo, ele fala assim, ó: esse selo que você recebeu, o Espírito Santo, ele recebe a assinatura do próprio Deus. Não sei se você percebeu, mas você, quando aceita Jesus, que você recebe o Espírito Santo, você é selado. E adivinha? O que o selo diz lá? Deus, ele fala: eu certifico e dou fé. Você é uma cópia fiel do original, Jesus. Ele é o original e nós somos as cópias fiéis. Você tem buscado isso, ser uma cópia fiel de Jesus? Tem tentado andar com Ele? Então, se você recebeu o Espírito Santo, você aceitou Jesus, você é uma cópia fiel.
Olha só, Jó ele passou por muitas dificuldades, não é verdade? Jó, ele sofreu, morreram os seus filhos, perdeu os seus bens, mas isso porque ele foi instigado, ele foi maltratado por Satanás com a permissão de Deus, né? Mas, e lembre-se, nós também podemos, como cópias fiéis de Cristo, assim como ele sofreu, nós também iremos sofrer. Nós também iremos sofrer dificuldades, problemas. O inimigo, lá Jesus fala em João 10,10, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus fala, e eu vim para lhes dar vida e vida em abundância. Mas Jó se manteve fiel. E é essa fidelidade que nós vamos aprender 2 pontos. O primeiro ponto, aconteça o que acontecer, devemos confiar em Deus. Esse é o primeiro ponto que Jó quer nos ensinar, sobre fé. Aconteça o que acontecer, devemos confiar em Deus. Olha só o que Jó falou. Eu sei que tudo podes, ó Senhor, e nenhum dos teus planos é frustrado. Jó 42:2. Eu sei que tudo tu podes, ó Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Gente, certa vez a gente fazia uma peça aqui, final de ano. Todo final de ano, né, a partir de novembro ali, a gente começa a se preparar para as peças de Natal, né? E antes a gente tinha uma peça chamada Natal dos Heróis. E, cara, a gente gasta muito. E a gente tinha, as finanças da igreja na época eram bem apertadas, né? As despesas normalmente eram maiores que as receitas, né? E todo o dinheiro que saía da conta, eu falava, pastor, pelo amor de Deus, não tem dinheiro, acabou. E ele, paga, compra, vamos fazer. E eu falei, pelo amor de Deus, pastor é doido. Aí, gente, eu sou da área financeira, e eu sei que para o financeiro precisa ter uma entrada, e vai ter as saídas, e aí você vai ter o saldo final, né? E eu sempre soube que planejamento, você tem que seguir o planejamento, tem que seguir o fluxo de caixa, para saber se vai dar para pagar. E eu vi assim, cara, o pastor, ele não liga para minhas planilhas que eu mando para ele, não está nem aí. Mas ele seguia. Ele falava, não, vamos fazer, faça tudo. Gente, assim, resumindo, no final da peça, a gente conseguiu fazer tudo. Fizemos a apresentação, tudo. Aí no domingo, quando eu fui olhar a conta, na última apresentação, eu fui olhar a conta, tinha 30 centavos. Na segunda, tinha que pagar uma conta de energia de R$ 1.500. Aí eu gelava, suava frio, falava, e agora? Não tenho dinheiro. Senhor, a gente não vai conseguir pagar. O pastor falava assim, rapaz, calma, rapaz, está muito agoniado. É um homem de pouca fé. Gente, no outro dia eu recebi uma mensagem, né? No dia que vencia, na segunda-feira, recebia uma mensagem do pastor falando assim, e aí, já pagou a conta? Aí eu falei, rapaz, esse pastor está de brincation comigo. Está de brincation. E aí eu olhei assim, pô, eu já ia responder, né? Eu estava lá agoniado, pô, já ia responder, aí chegou outra mensagem dele. Amigo, pode pagar a conta. A gente recebeu uma oferta. Quando eu entrei na conta da igreja para pagar, tinha lá R$2.000 para pagar essa conta de energia. Ainda sobrou R$500, gente. Uhul! Que legal. Gente, isso é fé. O pastor sabia a quem ele serve, então, sabe quem ele serve, né? Então, assim, ele tinha certeza que aquela conta iria ser paga. Não sabia como, mas tinha certeza. E eu estava em dúvida. E ele falava, vai lá, meu irmão, homem de pouca fé, pague a conta. Então, assim, quando ter fé significa confiar em Deus, apesar de qualquer coisa que aconteça, apesar da sua conta ter apenas 30 centavos, você precisa ter fé. Os planos de Deus são melhores que o nosso. O segundo ponto, a salvação está em Jesus, não há outro caminho, firme-se na rocha. Nós, seres humanos, normalmente, nós sempre buscamos atalhos, né, formas mais fáceis de executar uma tarefa difícil, né, uma tarefa trabalhosa. Até mesmo as empresas, lá onde eu trabalho, a gente tem um trabalho lá que a gente faz, que é chamado Kaizen, que significa melhoria contínua, né? E muitas pessoas utilizam isso para melhorar
o seu serviço, mas muitas usam para seu próprio benefício. Eles querem usar isso para diminuir o tempo do seu trabalho para ficar lá só na manhã, né? Que nem o amigo do Renan lá, né? Só ficar no Free Fire lá, né? Fazer as coisas mais rápido. Então, assim, a gente quer, da nossa natureza, querer fazer as coisas com mais facilidade, menos trabalho. Até aqui mesmo, quando a gente estuda a Bíblia, né, a gente quer pegar só a folhinha, fazer só aquela folhinha lá e não mais, não se aprofunda na palavra de Deus, né? A gente precisa se aprofundar. Então, para a gente um dia, para a gente ter fé, para a gente acreditar em Deus, é preciso você se aprofundar na palavra de Deus. É preciso você estar além dessa folhinha, por exemplo, da meditação. É você ir pesquisar, ir a fundo. Então, para nós sermos salvos, para um dia nós conhecermos o Pai, a gente não pode tomar nenhum atalho. Não precisa fazer Kaizen para chegar aos céus. Só existe um caminho, e Jesus fala isso. Jesus diz assim, João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse versículo é bastante conhecido, mas muitas vezes a gente não toma isso como um presente para a nossa vida. Jesus é o caminho. Jesus, ele é o sumo sacerdote. É ele que entra no lugar santo dos santos em nosso lugar. Somente ele pode entrar. Acompanhe esse versículo para mim, aqui no projetor. Vai aparecer aí para mim no slide, por favor. Hebreus 10, do 19 ao 24. Essa é uma versão da Bíblia chamada A Mensagem. Coloca aí, por favor, no slide. Hebreus 10, do 19 ao 24. Enquanto eles colocam aí, eu vou falando para vocês. Olha só, fala assim: Portanto, amigos, podemos agora, sem hesitação, caminhar direto para Deus, até o lugar santo. Jesus preparou o caminho pelo sangue do seu sacrifício e atua como nosso sacerdote diante de Deus. A cortina que dá acesso à presença de Deus é o seu corpo. Então, avante, Nibenicê. Então, avante. Vamos juntos, cheios de fé, confiantes de que estamos apresentáveis para Ele. Vamos nos agarrar às promessas que Ele nos fazem prosseguir. Ele sempre mantém a sua palavra. Jó, ele tinha certeza. Está dando para ver aí? Tá normal, né? Jó tinha certeza que Deus iria cumprir. Como o versículo fala, vamos, siga avante, vai em frente, não desista. Avante, cheio de fé, porque Deus, aquele que prometeu, é fiel e não deixa de cumprir a sua promessa. Jó sabia disso tanto que ele falou lá no capítulo 19, versículos 25 a 27, diz assim: Pois eu sei que o meu Redentor vive, no fim ele virá a mim me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, os meus olhos o verão. Jó, ele perdeu tudo lá no início, mas no final foi tudo reconquistado, recebeu tudo em dobro. Jó era um homem fiel a Deus. E não importa os problemas, não importa as dificuldades, não importa as doenças, não importa a pessoa da sua família que morreu. Importa é ter fé em Jesus. Em 2016... O meu pai estava doente, ele estava internado no Platão Araújo, e no dia 18 de fevereiro de 2016, eu até anotei aqui na minha Bíblia, a visita que eu fui fazer para o meu pai, na verdade fui ficar lá com ele, a minha avó também foi lá. Salmos 18 é o Salmos da minha avó. Naquele dia, a minha avó me deu um banho de versículo. Ela leu os Salmos 18. Leu não, ela falou, ela declamou, ela ama esses versículos. Na verdade, foi dia 12 de junho de 2016. E você já viu os Salmos 18? O Salmos 18 tem umas 4 páginas, gente. E ela falou do 1 até o versículo 50, se eu não me engano. 50. Do 1 ao 50. Para mim, é assim, ó, na minha frente. Gente, a minha avó é uma mulher de fé. Desde que eu conheço a minha avó, desde moleque, ela é uma mulher de fé e mostra isso. Meu avô faleceu, o seu primeiro filho faleceu, o filho mais velho, que se chamava Messias, e ela ali, mantendo-se firme,
Morreu sua irmã, morreu o irmão, e ela ali, firme, orando a Deus. E sabe o que ela fazia com todas essas pessoas? Ela comprava um local para a pessoa descansar. Ela ia lá, comprava e arrumava aquele local lá no cemitério. A minha avó passou por muitas dificuldades. Um dos filhos dela se desviou, virou homossexual. E quando voltou todo arrebentado, com HIV, cheio de problemas de saúde, adoentado, já só andava de cadeira de rodas. Mas a minha avó orava a Deus todos os dias por ele, todos os dias, até que ele voltou, todo arrebentado. Um ano depois, a minha avó, levando constantemente a igreja Batista do Calvário, lá na Compensa, esse meu tio se converteu a Jesus, se batizou, porque a minha avó orava com fé, com o joelho no chão. A minha avó se batizou junto com ele novamente, para que ele pudesse ser convertido. E ele, 6 meses depois, faleceu. A minha mãe faleceu em maio desse ano. E foi muito doloroso. Mas a minha avó, sabe o que ela fez? Ela me chamou, ela falou comigo e falou: meu filho, as perdas fazem parte da nossa vida. Mas saiba que Deus está cuidando de nós. Ela falou. Isso foi demais. A minha avó, ela me dá uma força, me dá uma alegria de viver. Ela está com 93 anos, em outubro agora ela faz 94. E ainda assim ela cuida de cada um, porque ela tem fé em Jesus, ela tem fé que um dia é o seu Redentor. E sabe, quando ela fala assim: eu te amo, ó Senhor, minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, é o meu libertador. Ela fala que ela confia no Senhor Jesus. Ela confia que Ele cuida de nós. E ela tem fé, uma fé inabalável, não importa as circunstâncias. Pastor. Nesse momento agora, para finalizar, teremos uma breve apresentação e depois faremos uma oração ao Senhor. Desligar aí, né? Tá bom. Tá tudo certo para a nossa apresentação? Ok? Vamos lá. Volto para o Senhor, que tem me quebrado, que me despedaçou. Tu me feres para me curar e fazes tudo em amor. No sofrimento eu posso conhecer o Senhor.
mesmo que me mate, louvarei a ti. Se tirar-me tudo, eu te bendirei. Se me arruinares, vou te adorar, cantar a ti. És tudo que eu preciso. Mesmo que me mate, louvarei a ti. Se tirar-me tudo, eu te bendirei. Se me arruinares, vou te adorar, cantar a ti. És tudo que eu preciso. Mesmo que me mate, louvarei a ti. Se tirar-me tudo, eu te bendirei. Se me arruinares, vou te adorar, cantar a ti. És tudo que eu preciso. Podem falhar e a terra ceder, mas com meus olhos eu verei o Senhor exaltado naquele dia. Eis o Cordeiro que morreu. Vou saber quanto cada lágrima valeu. Tudo que eu tinha, simplesmente tudo. Porque isso está acontecendo comigo. Meus filhos, eu sei o que vocês estão passando, pois eu mesmo morri nesta cruz, para livrar você de uma vez por todas da morte, para que hoje, em mim, vocês possam ter uma vida eterna. Louvarei a ti, se tirar-me tudo, eu te bendirei. Se me arruinares, vou te adorar, cantar a ti. És tudo que eu preciso.
suficiente pra mim, suficiente pra mim. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, fala assim no versículo 16: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Esse era o coração que Jó tinha, de não olhar aquilo que se vê, mas o que não se via, que é eterno. Jesus lá na cruz comprou para nós a salvação, e um dia viveremos em um local onde não haverá mais choro, nem dor, abandono, sofrimento nenhum. Viveremos com Jesus. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, se você nunca falou: Jesus, eu quero que tu seja o meu Senhor e Salvador, esse é o primeiro passo. É você falar: Deus, eu quero te entregar a minha vida. E você que já entregou a sua vida a Jesus, você deve ter essa convicção e essa oração de que aquilo que se vê é passageiro, mas o que não se vê, isso é eterno. Baixe um pouquinho o meu microfone, que está um pouco alto. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Ó Senhor, nós te agradecemos por esses 12 pactos que estudamos e aprendemos de Jó. Vimos, Deus, as decisões que ele tomou e como ele tinha a fé, Deus, que nós acabamos e finalizamos agora de ver com o Ricardo. A fé, Senhor, que nos dá a possibilidade de ver, Senhor, aquilo que nós não conseguimos ver, de crer, Senhor, que Tu estás cuidando de tudo. Pai, também eu oro para que, se alguém aqui neste local não tem entregado a vida para que Tu sejas o Senhor e Salvador, que neste dia, Senhor, nesta manhã, eles venham querer entregar a vida a Ti, para receber o perdão dos seus pecados e para viverem eternamente contigo. Se você é uma dessas pessoas que nunca entregou a sua vida a Jesus, repita essas palavras para Deus, ainda de cabeças baixas, diga assim, pode ser palavras sussurradas, você vai falar assim: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso do Teu amor, preciso da Tua salvação, preciso do Teu perdão. Senhor, cuida de mim, me aceita como Teu filho, como a Tua filha. Eu quero Te entregar a minha vida, para que Tu sejas o meu Senhor e Salvador. Seja o meu Senhor e Salvador. Diga: Jesus, eu quero que Tu seja o meu Senhor e Salvador. Deus, escuta essa oração que cada pessoa fez. Dê coragem, nos dê, Senhor, uma vida contigo. É isso que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana e que o Senhor lhe abençoe.